Fala pessoal, tudo bem? Aqui novamente eu, né, para falar para vocês, comentar com vocês aí, corrigir a prova da FUMAR, que dessa vez agora a prova de perito, né? Vou colocar aí na telinha para vocês, vamos aí direto ao assunto. Bom, nessa prova de perito, assim como aconteceu na prova de investigador, muitas questões de gramática, né? A primeira questão aqui, só para reforçar, né? Essa aqui é a prova tipo 1, né? Então, se a sua prova é tipo 2, a questão provavelmente não é a mesma, né? Até as alternativas, elas, se eu não estiver enganado, né? Salvo engano, elas estão trocadas, invertidas. Olha só, questão 21 sobre o texto 1 é correto afirmar que. Bom, a resposta do gabarito é: as novas tecnologias mudaram a forma de interação entre as pessoas. Até destaquei aqui no texto, olha só. O autor do texto diz, né, a mudança na comunicação a partir da existência dessas ferramentas, ou seja, as ferramentas tecnológicas que ele fala antes, né, é uma revolução no modo como conversamos e interagimos no nosso dia a dia. Então, realmente, né, as novas tecnologias mudaram a forma de interação entre as pessoas, certo? Então, o texto 1, ele diz sobre isso, bem claramente ali naquele ponto que nós falamos, né? E o restante não, o restante há discrepância, discordância em relação ao texto, como na letra A população acredita que as leis podem reprimir a liberdade de expressão, e aí a pesquisa mostra que, diferentemente disso, a população acredita que as leis elas devam servir para evitar os excessos, os abusos utilizados nas redes sociais, né? O ritmo e o alcance das informações permanecem os mesmos? Não, né? Só que não. O ritmo e alcance das informações, como ele disse no termo destacado aqui, sofreu uma revolução. Letra D, todos nós já fazemos uso consciente das tecnologias. Essa letra D aqui é só se o cara, né, o autor do texto fosse meio maluquinho, né, para falar sobre isso. Podia usar um termo aqui bem suave. Agora, a questão 22, qual é a consequência negativa provocada pela tecnologia? No texto ele fala que é o crescimento de fake news, né? O crescimento de notícias falsas, né? De algo falso, certo? Bom, apesar dele não estar utilizando essas mesmas palavras. Muito bem. Questão 23. Segundo o autor, o que é necessário para nos mantermos atualizados, compreender e saber utilizar as novas tecnologias, né? A letra B fala criminalizar as contas nas redes sociais e não fala sobre isso. A autora fala sobre a questão da criminalização é, dos robôs, né? De pessoas que utilizam os mecanismos de ferramentas de contas falsas, né? Com intenções criminosas. Mas não criminalizar as contas nas redes sociais, né? Disseminar notícias falsas, lógico que não, e interagir no dia a dia também não, né? Essa interação no dia a dia pode acontecer em qualquer lugar, mas o texto realmente fala sobre compreender e saber utilizar as novas tecnologias. Agora vamos lá, a questão 24 diz o seguinte: o período acima é um exemplo de. Lá no texto está dizendo o seguinte: segundo pesquisa recente feita pelo IBOP, mais de 90% dos brasileiros afirmam que deveria haver leis que regulamentam as redes sociais para combater a disseminação de notícias falsas. Bom, o que acontece? Nesse período aqui de cima, nós temos uma citação. No caso, a autora do texto está fazendo uma citação de uma pesquisa, né, da pesquisa IBOP. Ela escreveu com as próprias palavras? Sim, só que mesmo assim ela está fazendo uma citação. No caso aqui é uma citação indireta, né, porque ela usa as próprias palavras. Se ela usasse as mesmas palavras do IBOP, assim como pegou lá na pesquisa, aí seria uma citação direta. O que é o termo alusão? Opa, alusão tem a ver com referência. Quando você faz uma referência a uma área do conhecimento. A alusão mais famosa que tem é a alusão histórica. É uma área do conhecimento. Então, quando você faz uma comparação, por exemplo, no período em que nós vivemos com a Revolução Industrial, isso é uma alusão histórica, certo? Epígrafe. Epígrafe são aquelas frases introdutórias, né? Aquelas frases, né? De introdução a textos artísticos, né? Principalmente nós temos epígrafes, mas os textos também acadêmicos, né? Textos científicos, a gente também utiliza epígrafe. A fala de um outro autor,
né? Normalmente são frases curtas, pequenas, né? Em que você cita outros autores ali, aquela frase, né, tem uma conexão com o seu texto, certo? Então imagine que eu sou professor, educador, e eu coloque ali é, 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 uma frase do Paulo Freire, né, em que ele diz que a educação sozinha ela não muda o mundo, né, mas tão pouco sem ela o mundo ele consegue ser alterado. Não é exatamente do jeito que eu estou falando, mas mais ou menos nesse sentido, ok? E o que acontece? Se eu colocar isso antes de um texto em que eu vou falar sobre o poder da educação, né, o quanto que a educação ela é importante para o desenvolvimento humano, ou seja, eu coloquei uma epígrafe. Agora, paródia, paródia, né? Você utiliza a estrutura, né, de um texto já conhecido, certo? E ali você troca os termos daquele texto original por outros termos, normalmente com fins humorísticos, né, para o humor, certo? Então, assim, a paródia, ela é um tipo de texto que faz uma cópia, né, uma cópia de outra estrutura, de outra estrutura. É muito comum uma paródia de músicas, correto? Em que normalmente as pessoas elas copiam, por exemplo, a melodia, né, o ritmo. Uma outra outra palavra do texto original permanece, mas, né, a estrutura é que mantém igual e o resto é colocado de modo diferente. Bom, sobre o texto 2, olha só. Texto 2, tecnologia com humanidade, né? Aqui nós temos questões de gramática. Sobre o período acima, é incorreto afirmar que. A letra A diz: a primeira oração é a principal. Em cada notícia falsa disparada ou postada, existe um fator humano que colabora de maneira decisiva para que ela ganhe escala em causas e estragos. O que acontece? Nós temos aqui, em cada notícia falsa disparada ou postada, é uma expressão preposicionada. Olha aqui. Expressão preposicionada. O que isso significa? O que isso nos ajuda? Nós sabemos que a oração, uma oração, ela deve ser iniciada com, não pode ser iniciada, né? Melhor dizendo, a oração não é iniciada com preposição, né? A oração ela vai ser iniciada por verbo, ela vai ser iniciada de alguma forma, com sujeito, principalmente, aí seria uma oração na ordem direta, mas uma expressão preposicionada você já vai desconfiar, né? Ou seja, essa expressão preposicionada significa que não temos ali uma oração principal, nós temos um termo que foi deslocado ali no texto, certo? Trocando em miúdos, em outra explicação, nós não temos nenhuma oração, na verdade, antes da vírgula. Olha só, em cada notícia falsa disparada ou postada, não temos verbo conjugado, né? Aí o que acontece? Nós temos aqui uma adjunta adverbial, né? Então, letra A está incorreta. Letra B, a última oração é coordenada sindética aditiva. Sim, olha aqui o E, né, com valor aditivo. Contém uma oração subordinada adjetiva. Sim, a gente viu isso, né, na prova de investigador, né, que nós temos oração subordinada adjetiva aqui no caso final, é aquela que tem ideia de objetivo, de finalidade. Desculpa, gente, adjetiva. Peraí, eu confundi. Blá, blá, blá. Foi para a letra D. Há uma oração subordinada adverbial final? Sim, acabei de fazer a análise aqui, né? Nós temos o para quê, para quê. E existe uma adjetiva, agora sim, hein? Lembra que a adjetiva é aquela que é introduzida por um pronome relativo. O que, na maioria das vezes, vai ser esse pronome relativo, certo? Olha só, existe um fator humano que colabora de maneira decisiva. Esse que aqui está retomando fator humano, certo? Essa expressão fator humano. Isso aqui é um pronome relativo. Então, desse que colabora de maneira decisiva, você tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, né, que não usa vírgulas, certo? Então é isso. Questão 26.
Sobre o uso de vírgulas nas frases acima, é correto afirmar, olha só, centenas e até milhares de pessoas, em efeito manada, contribuem para a dispersão das fake news. Termo 2. O termo virtude, segundo o dicionário, é a disposição do indivíduo de praticar o bem. Olha só. Sobre o uso da vírgula, é correto dizer o quê? Isolam adjunto adverbial e termos que quebram uma sequência sintática. Na mesma ordem, ou seja, respectivamente, nós temos isso, né? Em efeito manada é um adjunto adverbial de modo, né? Adjunto adverbial, certo? Tem ideia de advérbio aqui. Já o segundo caso aqui, nós temos a quebra de uma sequência sintática. Como assim? O termo virtude é a disposição do indivíduo em praticar o bem. Quer ver? Eu vou destacar aqui o que eu acabei de ler. Ó. Isso daqui é uma oração, certo? Oração, aqui o verbo de ligação é. O que é a disposição do indivíduo de praticar o bem? O termo virtude. Então, o termo virtude é o sujeito, verbo de ligação, o verbo ser, é, e o predicativo do sujeito, à disposição do indivíduo de praticar o bem. Muito bem. Então, o que acontece? Essa oração, segundo o dicionário, é uma oração que quebrou a sequência sintática. Então, por isso que tem o uso de vírgula. A vírgula está aqui porque está. Uma outra explicação que poderia ter aqui no exercício é que é oração intercalada, porque está intercalada, não está? Uma oração no meio da outra. Certo? A letra A fala que indica apostos, né? Não seria isso. É aposto. Marca orações adverbiais quando antepostas à oração principal, também não, porque não é simplesmente a inversão de uma oração, né? Nós temos uma oração que foi quebrada aqui pelo termo segundo o dicionário. Letra D, separam orações coordenadas, não. Né? A gente viu que não são, nem são duas orações, é uma oração apenas. Muito bem. Questão 27, sobre regência nominal. Há um erro nessa regência nominal. Olha só, regência nominal é. A gente verifica, né, se o substantivo, se o adjetivo, se o advérbio, ele pede ou não preposição, e se pede preposição, qual preposição é correta. Na letra A fala, essa demanda é impossível de cumprir no tempo determinado pela chefia. Após aqui, por exemplo, impossível, você tem o de, a construção com a preposição de aqui, ela é correta, né? É impossível de acontecer algo, impossível de algo. Depois nós temos determinado pela chefia, determinado aqui um advérbio, um adjetivo, quer dizer, né? Um adjetivo. Aquilo que é determinado determinado por alguém, por alguma coisa. Então, realmente, a preposição pela, que é por mais a, está correta. Não ficamos satisfeitos com. Satisfeito fica satisfeito com alguma coisa. Com o produto entregue em nossa residência. Então, o uso aqui está correto da preposição com. O assassino mostrou-se insensível à dor dos familiares. Esse verbo aqui, desculpa, esse adjetivo aqui, ó, ele cai bastante nos concursos. Prova da FUMARC, então, cai bastante. Olha só. Quem é insensível a alguma coisa ou é insensível a alguém, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui realmente uma regência correta. A regência ali ficou com a preposição a, tá corretíssimo. Agora, a incorreta, letra D. O conteúdo do curso está acessível por computador. O que é acessível a, certo? A, não é por. Então, aqui, o termo está incorreto, né? O uso da preposição está incorreto. O conteúdo do curso está acessível a computador. Muito bem. Questão 28, uma questão de crase. O uso da crase é facultativo em todos os usos de crase ou não de crase, né? Aqui estão corretos, certo? Por exemplo, a letra A. A vendedora não resistiu à pressão. O verbo resistir pede preposição a. Quem resiste, resiste a alguma coisa, a alguém.
A palavra pressão é um substantivo feminino, então é a pressão, com artigo a. Então você tem um encontro do a mais o a, essa crase aqui ela é obrigatória. Não sou favorável a mudanças nesse momento. Olha só, aqui ó, você tem o a preposição. Quem não é favorável, ou quem é favorável, favorável a alguma coisa. Opa, tem a preposição. Só que logo em seguida você tem uma palavra feminina, só que ela está no plural. Nós temos plural aqui e nós temos o a sozinho. Então não pode ter crase, né? Não pode ter crase porque não tem o a preposição, mas o as artigo. Como não tem, como esse mudanças aqui está no sentido genérico, certo? Sentido genérico. Por causa disso, né? Está correto, está correto, não tem crase aqui. Letra C. O diretor referiu-se à sua esposa. O verbo referir-se, assim como resistir, pede preposição a. Está corretíssimo o uso da preposição a. Só que aí, logo em seguida, nós temos duas palavras aqui, ó. Pronome possessivo sua, substantivo esposa. Quando você tem, né, quando a preposição ela se depara aqui, né, com um pronome possessivo, mesmo que seja feminino, o que acontece? O uso né, da crase será facultativo. Você tanto pode dizer referiu-se à sua esposa com ou sem crase, certo? A explicação para isso está justamente na seguinte situação. Pronome possessivo pode ser acompanhado por artigo. Isso também é facultativo. Você pode tanto fazer uma frase como essa daqui, né? Sua esposa chegou. Sua esposa chegou. Ou seja, isso aqui está correto, né? Ou você pode dizer a sua esposa chegou. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se no uso né, do pronome possessivo sua eu posso usar artigo, isso aí é facultativo, então a crase também será facultativa, certo? Letra D, os combatentes se enfrentaram cara a cara. Não tem crase quando você tem palavras repetidas, mesmo que elas sejam femininas. Cara a cara, frente a frente, lado a lado, nenhuma dessas expressões tem crase. Questão 29, uma questão aqui um pouquinho difícil, porque tem uma palavra que não é tão utilizada, né? Que é a palavra à parte. Ó, o deputado concedeu ao colega uma parte em seu pronunciamento. A parte quer ver? Vamos aqui no dicionário de sinônimos. Comentário, interpelação, interrupção, observação. Uma parte é isso. O deputado concedeu ali para o colega dele uma espécie ali de momento, de comentário, que ele pudesse interromper o que ele estava dizendo no pronunciamento. Isso é uma parte. Um detalhe, observe que aqui, ó, antes do a parte, dessa palavra diferente aqui, nós temos um artigo. Lembra que artigo, mesmo definido ou indefinido, ele vai acompanhar um substantivo, certo? Com isso, daria para você entender que não podia ser a parte aqui com crase, porque aqui você teria um artigo mais uma preposição a, isso não pode, né? Ou seja, preposição a, né, junto com o artigo indefinido, é sem crase, né? Não pode, não tem como. Muito bem. E o segundo pedaço, né, o segundo período, o anexo ao projeto foi encaminhado por expediente à parte, né? Tipo, não foi junto, né? Foi ao lado, foi depois, né? Foi separado. Isso aqui é uma expressão feminina, né? Aqui no caso de lugar, é uma expressão adverbial feminina, por isso que tem crase, e é separadinho. E a última questão aqui é a questão 30, indica a alternativa que não contém oração sem sujeito. Não contém oração sem sujeito, ou seja, tem três que tem oração sem sujeito e uma que tem sujeito. Estava muito frio ontem, à noite. O que acontece? Aqui tem o verbo estar. Só que esse verbo estar está numa relação aqui com uma situação que é de fenômeno da natureza. É um fenômeno, né?
Quem é o sujeito responsável por esse fenômeno da natureza? Ninguém. Quem que estava muito frio ontem? Ninguém, é o tempo, né? Então, quando você tem fenômeno da natureza, você tem uma oração sem sujeito. Havia poucos ingressos à venda no teatro. Aqui já o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Atenção para esse termo, hein? Verbo impessoal, ou seja, não há sujeito. Ele não é ligado a nenhuma pessoa específica. Na letra C, ninguém avisou a família sobre o ocorrido na festa. E aí você tem o verbo avisar aqui, ó. Você pergunta para o verbo, né? Quem é que avisou a família? Ninguém. Aí dá aquele bug na cabeça, né? Ninguém significa ausência de pessoa. Só que aqui nós temos um sujeito que ele é escrito, né? Aí é sujeito gramatical mesmo. Semanticamente não tem um sujeito. Mas gramaticalmente nós temos. Quem é que avisou a família? Ninguém. Tá escrito aqui? Tá. Sujeito simples. Então o sujeito aqui é ninguém. Então é uma oração que tem sujeito. Letra D, são 11 horas e 30 minutos. O verbo ser aqui está numa expressão de tempo transcorrido. Expressão que tem tempo transcorrido não tem sujeito, é oração sem sujeito. Isso acontece com o verbo ser, acontece com o verbo fazer. Por exemplo, faz 3 dias que não a vejo. Faz 3 dias. Essa daqui é uma oração sem sujeito, porque é tempo transcorrido, certo? Bom, pessoal, eu espero aí que tenha ajudado vocês a esclarecer, né, cada uma dessas questões. A questão aqui de perito, acredito que nenhuma delas seja questão passível de anulação ou de alteração do gabarito. Salvo engano, não sei se foi essa prova de perito ou se foi a prova de investigador, teve um erro ali de digitação, né, de formatação da banca, né, a prova tipo 2 estava referendando a um texto errado. Nesse sentido aí, eu acho que cabe inclusive anulação, né, que aquilo ali poderia prejudicar os candidatos que estavam com a prova tipo 2. Né, não sei qual prova que foi que aconteceu esse pequeno problema, né, mas é isso. Bom, pessoal, é isso. Né? Agradeço demais aí a confiança de vocês, vocês que estão nesse vídeo aí até o finalzinho dele, certo? Forte abraço e até a próxima.